Saudações, caros alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Física. Na aula de hoje é uma aula de resolução de exercícios. Nós vamos resolver os primeiros 19 exercícios do nível 1 relacionados ao tópico 2, que é o tópico que fala a respeito de movimento uniforme. Lembre-se, nós estamos utilizando como livro de apoio o livro Tópicos de Física, volume 1, que é a parte que fala de mecânica, e mecânica é a área de estudo da física que é geralmente estudada no primeiro ano do ensino médio. E também é a área da física, o assunto de física mais cobrado na prova do Enem, na prova de vários vestibulares como a UES, etc. Então, não preciso nem dizer para vocês da importância que é de exercitar os conteúdos, de fazer exercícios. Dessa maneira, vocês vão criar a habilidade de resolver problemas, de identificar, utilizar e aplicar os conceitos que vocês aprendem nas aulas teóricas, enfim, é muito importante. Aqui no nosso curso, nós estamos resolvendo todos os exercícios do livro Tópicos de Física, nível 1, 2 e 3. Nível 1 é aquele nível que vai treinar os conceitos aprendidos. Nível 2 é um nível um pouco mais complexo, geralmente são questões que caem em vestibulares. E o nível 3 é aquele mais complexo ainda, que geralmente são cobrados até em segunda fase de vestibular, etc. Mas vamos lá, sem enrolation, vamos aqui para o nosso exercício, nosso bloco de exercícios do nível 1. Lembro que esse material você pode baixar em PDF clicando no link que está aqui embaixo e acompanhar depois, beleza? Olha só, aqui no primeiro exercício, nós já temos um exercício resolvido. O bom é que o Tópicos de Física traz alguns exercícios resolvidos e é muito bom, é sempre importante que vocês vejam esses exercícios, vejam os comentários na resolução, pois vai ajudar e muito vocês a resolver os exercícios em seguida. Então aqui esse exercício, ele trata sobre a função horária do espaço, ajuda você a identificar os termos como espaço inicial, velocidade, ajuda você também a determinar em função do tempo o espaço, ou determinar o espaço em função do tempo. Dê uma olhada, veja bem direitinho aqui a resolução, você vai notar que vai ajudar muito a resolver, por exemplo, o exercício de número 2, que é o que nós vamos resolver agora, beleza? Então, segue comigo aí, ó. Exercício 2. Nas seguintes funções horárias do espaço, deixa eu colocar aqui o lápis, nas seguintes funções horárias do espaço, identifique o espaço inicial, S0, e a velocidade escalar, V. Pessoal, se você não assistiu, assista a aula onde eu falei sobre a função horária do espaço. Vai aparecer o cardzinho, ó, bem ali em cima. É muito importante você revisar essa parte teórica, esse conceito de função horária do espaço. Lá eu falei que o espaço inicial é o termo que está sozinho. E o termo que multiplica o tempo é a velocidade. Então, nessa função aqui do item A, da alternativa A, nós vamos ter que o espaço inicial S0 é de 20 metros. Professor, como é que o senhor sabe a unidade? Porque aqui está indicando, entre parênteses, que as unidades do espaço e do tempo têm que ser de acordo com o sistema internacional. E lá na aula, onde eu falei de unidade de medida de sistema internacional, a gente viu que a unidade de medida de comprimento de espaço é o metro e de tempo é o segundo. Então, espaço inicial é 20 metros e a velocidade aqui é 4 metros por segundo. Ok. No item B, a segunda função aí, horária do espaço, nós vamos ter que o espaço inicial é igual a 15 metros. Metros não, ó. Entre parênteses aqui está indicado centímetros, né? Então, 15 centímetros. E a velocidade? Cuidado! A velocidade pode assumir valores positivos ou negativos. Já expliquei também lá na aula de velocidade média. Lá na aula de velocidade escalar média, a velocidade positiva significa que o móvel está indo no sentido da trajetória. E velocidade negativa está indo no sentido contrário. Quando está indo no sentido da trajetória, quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Quando está indo no sentido contrário e a velocidade é negativa, movimento
retrógrado. Então, aqui a velocidade é menos, tem que colocar o sinal, menos 3 centímetros por segundo. E quando não aparece o termo que fica sozinho, professor? Então, nesse caso, o espaço inicial é igual a 0 quilômetros e a velocidade aqui é igual a 12 quilômetros por hora. Beleza? Então, tá respondido aqui o segundo exercício, o exercício de número 2. Vamos aqui, ó, o exercício 3. Vamos lá. As tabelas a seguir fornecem informações referentes a quê? A movimentos uniformes. Então, significa que a velocidade aqui para esses 3 movimentos das tabelas são a mesma. É uma velocidade constante, uma velocidade que não se modifica com o tempo. E ele pergunta, ó, determine em cada caso a velocidade escalar e os valores de x e y. Bom, nesse item A, pessoal, você vai determinar a velocidade. Como que você determina a velocidade? Você nem precisa fazer cálculo. Se você quiser, você pode fazer o cálculo da velocidade igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Tipo, você pode pegar aqui a variação do espaço aqui, ó, que foi de quanto? Foi de 8 metros em uma variação de tempo igual a quanto? 1 segundos. Ó, aqui a variação do espaço foi 8 metros em 1 segundo. Se você quiser, você pode pegar nesse trecho aqui também, ó. Qual foi a variação do espaço aqui? Também foi de 8 metros em quanto tempo? Qual foi a variação do tempo? 1 segundo. Ou seja, o móvel está sofrendo uma variação de 8 metros por segundo, em cada segundo. Como é um movimento uniforme para toda a tabela, nós já podemos chegar à conclusão que a velocidade aqui nesse movimento referente a essa tabela aqui é de 8 metros por segundo. Ah, professor, mas eu queria fazer o cálculo. Aí você pode fazer o cálculo. Você pode fazer variação do espaço dividido por variação do tempo, como eu falei para vocês. Tipo, variação do espaço, espaço final 12, espaço inicial 4, né? 12 menos 4 dá quanto? Dá 8. Dividido pela variação do tempo, 1 menos 0, 1. 8 dividido por 1, 8. 8 metros por segundo. E como é que você vai descobrir aqui o x e o y? Bom, o x está representando o espaço quando o instante de tempo for igual a 7 segundos. Então, o que você pode fazer? Escreva a função horária do espaço. Qual é a função horária do espaço para esse movimento da tabela? Lembra da função horária do espaço? Vou fazer bem aqui, ó, item A. Função horária do espaço. Espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo, não é isso? O espaço final vai ser igual. Quanto é o espaço inicial aqui? 4. 4. Quanto é a velocidade? 8 vezes o tempo. Ah, professor, eu quero descobrir o espaço quando o instante de tempo for igual a 7. Só substituir no lugar do tempo aqui, no lugar do t, colocar 7. Então, vai ficar o espaço final, que na verdade é o x, né? Igual a 4 mais 8 vezes 7. 8 vezes 7 dá 56. 56 mais 4 dá 60. Então, quando o instante de tempo for 7 segundos, o x, que é o espaço, é igual a 60 metros. Belezura. Pode fazer a mesma coisa com o y. O que é o y? É o instante de tempo quando o espaço for 84 metros. Aí agora você vai fazer um pouquinho diferente, ó. Você, no lugar de substituir o tempo, você agora vai substituir o espaço, que é 84. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 84 igual ao espaço inicial, que é 4, mais a velocidade 8 vezes o tempo. Beleza. Pega o 4 que está aqui positivo, traz para o lado esquerdo negativo. Então, 84 menos 4 vai dar 80. Vai ficar 80 igual a 8 vezes o tempo. O 8 que está multiplicando passa dividindo. 80 dividido por 8 dá 10.
Então, o tempo aqui, que na verdade é o y, né, é igual a 10 segundos. Ou seja, nessa primeira tabela nós temos velocidade de 8 metros por segundo, x igual a 60 metros e y igual a 10 segundos. Agora vamos para o item B. O item B, a primeira linha é a da velocidade em metros por segundo e a segunda linha é a do tempo. Ora, como é um movimento uniforme, a velocidade vai ser sempre a mesma. Então, a velocidade, que é o valor de x aqui, ó, quando o instante de tempo for 4 segundos, vai ser igual a 15. E a velocidade aqui, quando o instante de tempo for 8 segundos, que é o valor de y, também vai ser igual a 15. Então, x aqui vai ser igual a 15 metros por segundo. Y também vai ser igual a 15 metros por segundo. E a velocidade, que é o v, também é 15 metros por segundo. Então, a velocidade não se mantém a mesma, né? Se é um movimento uniforme, então a velocidade vai ser sempre a mesma. Então, aí, os valores são esses. X e y e v é igual a 15 metros por segundo. No item C, nós temos aqui, a primeira linha é o espaço em metros, segunda linha é o tempo em segundos. Vamos lá, vamos descobrir a velocidade. Preste atenção. Qual foi a variação do espaço aqui do espaço inicial a esse espaço de 16 metros? Vai, qual foi a variação do espaço? Espaço final, 16, menos o espaço inicial, que é 20. 16 menos 20 dá quanto? Dá menos 4 metros. Então, a variação do espaço aqui é menos 4 metros. E a variação do tempo, quanto é? De 0 a 2 segundos, a variação do tempo foi 2 segundos. Para encontrar a velocidade, você pode fazer velocidade igual a variação do espaço, menos 4, dividido pela variação do tempo, que é 2. Isso daqui vai dar menos 2 metros por segundo. Ou seja, a velocidade aqui, nesse movimento relacionado a essa terceira tabela, é menos 2 segundos. Primeiro que a gente já podia subentender que a velocidade era negativa, porque o valor absoluto da variação do espaço está decrescendo. Isso caracteriza um movimento retrógrado, um movimento no sentido contrário ao sentido da trajetória. Então, velocidade negativa, beleza? E como é que a gente faz para encontrar os valores de x e de y? Bom, x é o espaço quando o instante de tempo for igual a 4. Então, mais uma vez, escreva a função horária do espaço para esse movimento relacionado à terceira tabela. Vamos lá, o item C eu vou fazer aqui abaixo do ratinho, beleza? Então, espaço final vai ser... Qual é o espaço inicial, professor? É 20. Espaço inicial 20. A velocidade, menos 2. Menos 2 vezes o tempo. Essa daí é a função horária do espaço para o movimento relacionado a essa terceira tabela. Show de bola. Nós queremos o espaço x quando o instante de tempo for 4. É só substituir o tempo pelo 4. T por 4. Então, o x aqui, que é o espaço, vai ser 20 menos 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 20 menos 8 dá 16. 16 é 20 menos 8. 20 menos 8. Não, que 16 o quê? Dá 12, né? 12. Então, isso aqui é igual a 12 metros. Misericórdia, sem mais nem subtrair, né? Mas dá 12 metros. E o y, professor? Agora é o contrário. No lugar de substituir o tempo, nós vamos substituir agora o espaço. O y é o tempo quando o móvel estiver passando pela origem do espaço, ou seja, espaço igual a 0. Então, aqui, ó, no lugar de S, agora você vai colocar 0, igual ao espaço inicial, que é 20, menos 2 vezes, que é 2, que é a velocidade, vezes o tempo. Pega esse menos 2t, traz para o lado de cá positivo. Vai ficar 2t igual a 20. O 2 que está multiplicando passa dividindo. 20 dividido por 2 dá 10. Então, o instante de tempo aqui é de 10 segundos. Então, aqui, ó, respondendo aqui o item C, velocidade a gente já tinha feito menos 2 segundos.
Fala, eu tinha errado aqui na velocidade, a unidade da velocidade, ó, vocês nem me falaram nada. A velocidade é menos 2 metros por segundo. O x é igual a 12 metros. O y é igual a 10 segundos. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Exercício 3 resolvido. Então, vamos pintar de verdinho, que é para saber aqui que eu já resolvi. Vamos agora para o exercício de número 4, que é um exercício que já caiu, inclusive, na Universidade Federal do Pernambuco. Então, olha que interessante. Vamos lá. Deixa eu beber uma água, pessoal, porque eu já dei aula hoje de manhã e é muita coisa, então... Licença. Eu também não vou tirar essa parte, até porque senão vai me dar um trabalho medonho. Então, vamos lá. Um caminhão se desloca com velocidade constante de 144 km por hora. Então, esse caminhão, durante o tempo que ele está se deslocando com essa mesma velocidade, ele está em movimento uniforme. Beleza. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Qual o espaço em metros percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo se ele não colidir com algum obstáculo? Então, muito interessante, né? Veja, qual é o espaço percorrido em 1 segundo por um automóvel, por um caminhão que está com uma velocidade de 144 km por hora. Agora, veja bem, nós temos aqui unidades diferentes, ó, quilômetros por hora, a unidade de velocidade, segundos aqui a unidade do tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa velocidade 144 km por hora e vamos converter para metro por segundo. Você já sabe o que tem que fazer, tem que dividir por 3,6. E se você não souber, é porque você não assistiu a aula sobre velocidade média, a parte lá que eu falei de como converter as velocidades de uma unidade de medida para outra. Por que é 3,6? Lá eu explico. Tá lá, viu? Então, isso aqui vai dar quanto? 144 dividido por 3,6 vai dar 40. Eu fiz aqui bem ligeirinho mesmo. 40 metros por segundo. Agora, é muito simples. Nós vamos utilizar aqui, ó, velocidade igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo. O que é que nós queremos? Não é a variação do espaço, o espaço que o caminhão percorre durante 1 segundo. Então, pegue o intervalo de tempo que está dividindo e passe ele multiplicando. Então, a variação do espaço será a velocidade vezes a variação do tempo. A velocidade é 40 metros por segundo e o tempo é igual a 1 segundo. Aqui você vai notar que você vai poder cancelar as unidades de tempo e vai sobrar o quê? 40 metros. Em outras palavras, durante 1 segundo, se eu tiver um carro ou caminhão, seja lá o que for, que está com a velocidade constante de 144 km por hora, que equivale a 40 metros por segundo, então, em 1 segundo, ele vai percorrer 40 metros. As chances de ter uma colisão, né, de bater em alguma coisa, porque esse motorista cochilou em 1 segundo, é muito grande, meu amigo. Muito, muito grande mesmo. Beleza? Vamos para o exercício 5. E aqui no exercício 5, eu tenho aqui, deixa eu sair da frente, eu tenho um exercício resolvido. Mas eu vou comentar esse exercício resolvido aqui. Aliás, vou só trazer um leve comentário, porque eu acho bacana você entender o passo a passo, certo? Diz o seguinte, ó. Um sinal luminoso é emitido da Terra no instante de tempo inicial 0 segundos, dirigindo-se para a Lua, onde sofre reflexão no espelho, lá colocado por uma das missões Apollo, omitida, e retorna à Terra no instante T. Considerando igual a 3,84 vezes 10 elevado a 5 quilômetros a distância da Terra à Lua, e sendo 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo a velocidade de propagação da luz nessa viagem, calcule o tempo T. O que é que ele quer? O tempo
que vai levar para a luz emitida aqui da Terra ir na Lua, bater no espelho, sofrer reflexão e voltar de novo para a Terra. Ora, é só utilizar a expressão da velocidade igual a variação do espaço dividido por variação do tempo. Tá bem aqui, ó. Velocidade igual o espaço dividido pelo tempo. Como você quer o tempo, né? Você quer o tempo. Então, o tempo que está aqui no denominador, você vai levar para o outro lado esquerdo, ele vai multiplicando e a velocidade que vai ficar multiplicando o tempo vai vir aqui no lugar do ΔT dividindo. Então, assim, o tempo vai ser o espaço dividido pela velocidade. O espaço, pessoal, ele colocou aqui 3,84 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. E ele transformou de quilômetros para metros. É só você multiplicar por 1000 e lembrar que 1000 é 10 elevado a 3. Então, quando você pega aqui, ó, o ΔS, que é 3,84 vezes 10 elevado a 5, e multiplica isso daqui por 1000, que é 10 elevado a 3, o que você faz? Não repete a base e soma os expoentes? Talvez seja isso, que talvez algum aluno possa ter visto essa questão e não tenha entendido. Fica quanto, professor? Fica 3,84, repete a base e soma os expoentes. 5 com 3 dá 8. Aí você transformou de quilômetros para metros. Aqui, ó, 10 elevado a 8 metros. A mesma coisa aqui, ó. Tá a velocidade em quilômetros por segundo. Você quer transformar para metros por segundo? Você não está convertendo velocidade, você está convertendo só o espaço, porque o tempo lá em segundos mantém, né? Então é só multiplicar por 1000, multiplicar por 10 elevado a 3. Aí repete a base 10, 5 mais 3, 8. Vai ficar 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Aí sim, você pode dividir o espaço pelo tempo, porque estão com a mesma unidade. Você vai poder cancelar os 10 elevado a 8 e dividir só 3,84 por 3, que dá 1,28. Então, vai levar 1,28 segundos para que o sinal saia da Terra e chegue na Lua. E o mesmo tempo para ele sair da Lua e chegar na Terra. Porque esse cálculo aqui é só a ida. A volta demora o mesmo tempo. Então, vai ser 2 vezes esse tempo. 2 vezes 1,28 vai dar 2,56. Então, eu quis comentar aqui porque mesmo olhando a resolução, né, o comentário da resolução, pode ser que você ainda fique com dúvidas. E nesse caso, eu já quis logo me adiantar e tirar essa dúvida, caso você tenha ficado, né, com alguma dúvida aí, e visto que tinha que fazer a transformação de unidades antes para poder dividir. Antes de dividir o espaço pela velocidade, você tinha que colocar tudo na mesma unidade. E aí eu mostrei a vocês como era que fazia isso daí. Beleza? Vamos então agora para o exercício 6, vamos lá? Vocês vão conseguir. Dúvidas no início é normal, o importante é você continuar. Vamos lá, exercício 6. Na procura de cardumes, um pescador usa o sonar de seu barco, que emite um sinal de ultrassom. Esse sinal propaga-se pela água, incide em um cardume onde sofre reflexão, retornando ao barco quanto tempo? 0,30 segundos após a emissão. É importante que você entenda que esse tempo, 0,30 segundos, é o tempo para o sinal que saiu do sonar aí, bater no cardume e voltar. Então, é o tempo de ida e vinda, certo? Por que isso vai ser importante? Vou já dizer. A que profundidade está o cardume, sabendo que a velocidade do ultrassom na água é igual a 1.480 metros por segundo. Então, muito simples, muito simples. Basta você utilizar aqui, ó, a velocidade igual ao espaço dividido pelo tempo. O que nós queremos saber é a profundidade, não é? A profundidade é o espaço desde o ultrassom que está lá no barco até o cardume. Então, nós queremos o espaço. Então, pega o tempo que está aqui dividindo e passa multiplicando. Então, vai ficar o espaço
igual a velocidade vezes o tempo. Vamos lá. Aqui nós vamos colocar que a velocidade é essa, de 1480 metros por segundo, vezes o tempo. Agora, muito cuidado. O tempo aqui é o de ida e vinda. Como nós queremos a profundidade, por exemplo, é só de ida. Então, nós temos que utilizar a metade desse tempo, 0,15 segundos. Porque vai levar 0,15 segundos para o sinal do ultrassom sair lá do aparelho e chegar até o cardume. Então, vai levar metade do tempo e mais metade para voltar. Então, nós temos que utilizar só metade do tempo, 0,15 segundos. Obviamente, você já sabe, nós vamos cancelar aqui as unidades de tempo e vai ficar só a unidade de espaço. Então, 1480 vezes 0,15, eu já fiz isso daqui, dá 222 metros. Então, 222 metros é a profundidade desse cardume aí, tá? Então, vamos lá, espaço ou profundidade aí é de 222 metros. Tranquilo? Então, mais um exercício resolvido aqui, que foi o exercício de número 6. Vamos lá, exercício 7, já caiu na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A coruja é um animal de hábitos noturnos que precisa comer vários ratos por noite. Um dos dados utilizados pelo cérebro da coruja para localizar um rato com precisão é o intervalo de tempo entre a chegada de um som emitido pelo rato a um dos ouvidos e a chegada desse mesmo som ao outro ouvido. Imagine uma coruja e um rato, ambos em repouso. Em dado instante, o rato emite um chiado. A distância da boca do rato aos ouvidos da coruja valem a distância D1 12,780 metros e a distância D2, 12,746 metros. Beleza. Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, então a gente vai considerar que essa velocidade não vai mudar, certo? Então é um movimento uniforme. Ele pede para calcular o quê? O intervalo de tempo entre a chegada do chiado aos dois ouvidos. Pessoal, o que ele está pedindo nessa questão é o intervalo de tempo para o som que vai se propagar com essa velocidade de 340 metros por segundo, percorrer o espaço entre as duas orelhas aqui da coruja. Ou seja, a variação do espaço que nós vamos utilizar nessa questão é a distância D1 menos D2, certo? Que a distância maior aqui entre a boca do rato e a orelha mais distante aqui da coruja, e D2, a distância da boca do rato à orelha mais próxima da coruja. Isso daqui, ó, você vai fazer 12,780 metros menos 12,746 metros. Então, quanto é que vai ser essa variação do espaço aqui? Eu já fiz, dá 0,034 metros. 0,034 metros. Então, vamos lá, vamos calcular o tempo então, ó. Lembrando que velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Se a gente quer o tempo vai para o outro lado multiplicando, velocidade vem para o denominador dividindo, então esse tempo será igual à variação do espaço dividido pela velocidade, ou seja, vai ser 0,034 metros dividido aqui por 340 metros por segundo. Você sabe que vai poder cancelar aqui a unidade de espaço com a unidade de espaço e sobra somente a unidade de tempo, até porque é isso que nós queremos. E quanto é que vai dar esse tempo aqui? Pessoal, quando você dividir, deixa eu ver aqui, que nem eu sei, né? Eu vou fazer aqui bem rapidinho. Nós vamos ter o seguinte, ó,
0,034 dividido por 340 dá 0,0001 segundos. E aí você pode fazer com que esse número fique um pouquinho mais, digamos assim, apresentável. Como, professor? Você escreve esse número em notação científica. É só pegar essa vírgula e voltar ela 1, 2, 3, 4 casas decimais. Na verdade, no lugar de voltar 4, volte 6 casas. Se você voltar 6 casas para a direita, então vai ficar assim, ó, o tempo é igual a 100, né? Que você 4 casas ficaria 1. 5 casas fica mais um 0 aqui, fica 10. E 6 casas você bota mais um 0, fica 100. 100 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. Sabe por quê? Porque esse 10 aqui elevado a menos 6 segundos é o que nós chamamos de micro, né? Se você lembrar da aula sobre unidades de medida, tanto a parte lá que falou sobre os múltiplos e os submúltiplos da unidade de medida, 10 elevado a menos 6 é micro. Então, nós vamos ter aí uma variação de tempo de 100 microsegundos. Eu vou botar aqui, ó, lá no cantinho lá, o card dessa aula para você lembrar dessa unidadezinha do micro, beleza? Mas se você deixasse lá 0,0001 segundo, também estaria certo, beleza? Mas tá aí o intervalo de tempo por som percorrer aí, ó, esse espaço entre as duas orelhas aí, os dois ouvidos, né, da coruja. Tranquilo? Show de bola? Vamos pro próximo exercício. Vamos lá. Exercício 8, que nos diz o seguinte: a velocidade de propagação da luz no vácuo é cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz. Cuidado, ó. Ano-luz corresponde a uma distância que é percorrida pela luz no vácuo durante um ano terrestre. Item A. Um ano-luz corresponde a quantos quilômetros? Considere um ano igual a 365 dias e apresente o resultado em notação científica com 2 casas decimais. Primeiro vamos por parte. Vamos lá. Ele diz aqui pra gente que nós devemos considerar um ano igual a 365 dias. Cada dia tem 24 horas e cada uma hora tem 3.600 segundos. Então, esse produto, o resultado dessa multiplicação, vai dar o número de segundos que contém aí um ano. Beleza? O tempo, né, em segundos que representa aí um ano. Quanto é que dá isso daqui, menino? Deixa eu fazer aqui bem ligeirinho. Vamos lá. Então, fazendo aqui 365 vezes 24 vezes 3.600. Então, nós vamos ter, ó, 365 vezes 24 vezes 3.600 dá 31 mil, deixa eu ver se está certo isso daqui, só um minutinho, 365 vezes 24 vezes 3.600, é isso mesmo, 31.836, 31 milhões, né? 31 milhões 536 e 36 mil segundos, beleza? Então, aí nós temos esse valor aí, quantos segundos, o tempo que, em segundos, né, que corresponde a um ano. Que mais, professor, que a gente precisa? Bom, agora é só aplicar a formulazinha, né, a expressão da velocidade, que é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Nós queremos saber quantos quilômetros, ou seja, nós queremos saber o espaço. Então, o espaço será o quê? A velocidade vezes o tempo. Então, faça aqui comigo, ó. O espaço será igual à velocidade, que é quanto a velocidade? 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo vezes
31.600.000 segundos. Você vai cancelar aqui a unidade de tempo, segundos com segundos, e vai sobrar apenas o quilômetros. Então, a variação do espaço vai ser quanto? Deixa eu fazer aqui, ó. Esse valor de 31.536. Ainda coloquei errado aqui, misericórdia, ó. Coloquei errado bem aqui, ó. É 31.536. Deixa eu consertar aqui, ó. 31.536.000, certo? 536.000. Beleza. Então, isso daí vai dar quanto, professor? Vezes 300.000. Eita! Vai dar aqui, eu acho que tá na casa do trilhão, tá? 9.860.800.000.000 de quilômetros. Esse é o resultado bruto, ou seja, ele pede para que a gente escreva esse resultado em notação científica. E eu achei legal aqui essa nota que o livro traz sobre notação científica, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu ir para o outro lado aqui. O livro traz uma nota aqui abaixo do item B, da mesma questão, sobre como escrever o número em notação científica. Em outras palavras, é bem simples, tá? Vamos voltar aqui. Pronto. Em outras palavras, é bem simples. O que é escrever o número em notação científica? É você fazer com que o número ele fique da seguinte maneira, pessoal. Escrever o número em notação científica é você pegar esse ΔS aqui, por exemplo, e escrever ele na forma de n vezes 10 elevado a nzinho. Onde esse n aqui é um número que tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, como é que eu faço para fazer com que esse número tão grande fique maior ou igual a 1 e menor do que 10? Eu tenho que pegar a vírgula, que está bem aqui no final, ó, do último zero, e mover a vírgula para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 12 casas decimais até ficar entre o 9 e o 4. Aí o 9 é maior ou igual a 1 e menor do que 10. É maior do que 1 e menor do que 10. Então vai ficar como, ó? Vai ficar que o espaço vai ser igual a 9,46. Ele pede que fique com duas casas decimais. Então 9,46, tá? Você pode até colocar, 46, tá certo. Vezes 10 elevado a quanto? Esse expoente, quantas vezes você movimentou a vírgula? 12. 12 quilômetros. Então veja como ficou bem mais bonitinho, né? Escrever esse número que é o ano-luz, né? Quantos quilômetros contém um ano-luz em notação científica? Então, quando os números são muito grandes ou números muito pequenos, a gente escreve os números na física em notação científica, porque isso simplifica a maneira de você escrever, de você representar, de você até trabalhar, manipular, fazer operações com esses números. Então, aí está o resultado, né, de quantos quilômetros tem um ano-luz e está escrito em notação científica com duas casas decimais, conforme foi o que foi pedido aí pela nossa questão. Agora, vamos aqui, ó, para o item B. Tem um item B ainda, viu? Item B do exercício 8. No dia 24 de fevereiro de 1987, foi descoberta uma supernova, que é uma supernova, uma explosão estelar, pelo astrônomo canadense Ian Shelton, da Universidade de Toronto. Ela foi localizada na Grande Nuvem de Magalhães, visível apenas no hemisfério sul. Segundo as notícias veiculadas pela imprensa, a distância da Terra até essa supernova é de aproximadamente 170.000 anos-luz. Então, a distância da Terra até onde ocorreu essa explosão é de 170.000 anos-luz. Há quanto tempo aconteceu a explosão, ó? Quanto tempo aconteceu a explosão que estamos vendo hoje? Pessoal, essa explosão aconteceu
há 170 mil anos atrás. Como assim, professor? Ora, o ano-luz não é uma distância, é a distância que a luz percorre em um ano. Se a distância da Terra até onde aconteceu essa supernova são 170 mil anos-luz, significa que o tempo que a luz levou para percorrer, o tempo, né, que a luz da explosão levou para percorrer essa distância foi de 170 mil anos, já que a luz percorre um ano-luz a cada ano, né, que equivale àquela quantidade de quilômetros que a gente fez no item A. Então, há quanto tempo aconteceu isso daí? Há 170 mil anos atrás. E só agora a gente está visualizando essa luz, porque ela levou todo esse tempo para percorrer o espaço e chegar até a Terra. Então, a resposta aqui do item B é que o tempo que levou aí, né, que essa explosão aconteceu, foi de 170 mil, né? 170 mil anos. Beleza? Então, tá resolvido aí o exercício 8. Vamos lá. Para resolver os exercícios 9, 10 e 11, eu trouxe aí para esta folha de rascunho, para ter mais espaço aqui para a gente fazer a resolução. Então, segue aí com a resolução do exercício 9, que diz o seguinte: estabeleça a função horária do espaço correspondente ao movimento uniforme que ocorre na trajetória a seguir. Bem simples, pessoal. Olha, basta você prestar atenção no tempo, né, o instante de tempo inicial, que é o tempo igual a 0 segundos, a origem do tempo. Nós temos a posição inicial, que é de 18 metros. Veja que o espaço está em metros, o tempo vai estar aí em segundos. Então, nós temos que o espaço inicial é igual a 18 metros. Para que a gente possa formular a função horária do espaço para esse movimento, a gente vai precisar saber os valores do espaço inicial e da velocidade. Para saber a velocidade, você pode utilizar a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, pegue aqui, ó, espaço aqui final no instante de tempo 1 igual a 3 segundos, que é 12. Então, espaço final 12 menos espaço inicial 18, dividido pela variação do tempo, ó. Tempo final 3 segundos menos o tempo inicial, que é 0. Então, 3 menos 0. Isso daqui vai dar quanto? Vai dar menos 6 dividido por 3. Então, a gente descobre aqui que a velocidade desse movimento, né, já que corresponde ao movimento uniforme, então a velocidade aí que essa bolinha vai manter é de menos 3 não, né? Menos 2 metros por segundo. Beleza. E agora é só fazer a função horária, ó, espaço final, espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo. Então, a função horária vai ficar o espaço final, substitui o espaço inicial, 18, mais não, né? Menos, que a velocidade é negativa, menos 2 vezes t. Então, aqui está a resposta. Esta daqui é a função horária do espaço para este movimento, né? O movimento que essa bolinha está exercendo. Então, aí está, bem simples, né? Basta descobrir o valor do espaço inicial, que já estava aqui, e descobrir o valor da velocidade, que você pode usar a variação do espaço pela variação do tempo, e descobrir que a velocidade é menos 2 metros por segundo. Então, exercício 9 aí está resolvido. Vamos aqui para o exercício 10. Exercício 10, que diz assim, ó: a função horária dos espaços de um móvel é S, espaço final, igual a 50 menos 10t, no sistema internacional, ou seja, espaço em metros, tempo em segundos. Item A: determine o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Pessoal, o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços é quando você tiver o espaço igual a 0 metros. Então, para o espaço igual a 0 metros, nós vamos determinar aqui o instante, certo? Então, vai ficar como? Utilize aqui a função que ele deu na questão, ó, no exercício. Espaço final,
que nós vamos substituir por 0, igual a 50 menos 10 vezes o tempo. Aí esse 10 que está negativo, você traz para cá positivo. Vai ficar 10 vezes o tempo igual a 50. E vai ficar o tempo igual a 50 dividido por 10. E, portanto, o tempo vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 5 segundos. Então, o instante de tempo em que o móvel passa pela origem dos espaços é no instante de 5 segundos. Ele vai estar passando pela origem dos espaços no instante de tempo 5 segundos. Beleza? Item B. Supondo que a trajetória seja retilínea, esboce-a, ou seja, desenhe, né? Desenhe essa trajetória, mostrando as posições do móvel nos instantes 0 e 6 segundos. Então, nós precisamos encontrar o espaço quando o instante for 0 segundos e encontrar o espaço quando o instante for 6 segundos. Então, nós vamos utilizar aqui, mais uma vez, a função horária do espaço. Agora nós vamos substituir o tempo, né? Então, vê bem, ó. Espaço será igual a 50 menos 10 vezes. Quando for 0 segundos, 10 vezes 0 vai dar 0. Então, o espaço será igual a 50 metros. Então, para o tempo 0, o espaço vai ser 50 metros. O espaço 1 vai ser 50 metros. Beleza? Vamos calcular agora o espaço 2, que é o espaço 1. Espaço 2 vai ser igual a 50 menos 10 vezes 6. Quando o instante de tempo for 6. Então, 10 vezes 6 dá 60. 50 menos 60 vai dar quanto? Menos 10 metros. Então, nós já temos os espaços aí bem direitinho, né? Já temos os espaços aí bem direitinho. Vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aí. Vamos desenhar o seguinte, ó. Vou desenhar aqui para vocês uma trajetória, mas aí essa trajetória aqui tá muito grossona, né? Tá muito grosseira, por assim dizer. Deixa eu desenhar diferente aqui, ó. Uma trajetóriazinha que está orientada para a direita. Então, para a direita é se o movimento for no mesmo sentido da trajetória. Só que, veja, a velocidade é negativa, né? Menos 10. Então, o carro, na verdade, ele vai estar se movendo no sentido contrário da trajetória. Então, tipo assim, ó. Tipo assim, nós vamos ter aqui o carrinho se movendo nesse sentido aqui, ó. Ele está indo no sentido contrário ao da trajetória, não é isso? Aqui vai ser a posição inicial. A posição inicial deste carrinho, quando o tempo for igual a 0, tá aqui, ó. Quando o tempo aqui for igual a 0 segundos, a posição inicial dele é quanto? 50 metros. Quando o tiver passado aí 5 segundos, né? Qual vai ser a posição final do nosso carrinho? Quando tiver passado 5 segundos, 5 segundos não, né? Não é 5 segundos, é 6 segundos. 6, ó, 6 segundos. Quando tiver passado 6 segundos, a posição final do nosso carrinho é quanto? Menos 10. Aqui eu colocaria o seguinte, eu colocaria tipo 0 aqui, aí eu colocaria 10, positivo, né? 20, 30, 40, 50. Então tá aí a trajetória, não tá muito bonito, mas deu para você ver aqui 50, a posição inicial, posição final, nos 2 instantes de tempo que ele pediu. Então tá resolvido aqui o exercício de número 10. Vamos agora para o exercício 11. Exercício 11. Vamos lá. Pessoal, achou difícil aí esse exercício 11? Vamos prestar atenção que não é tão complicado não. Diz o seguinte, ó. No sistema esquematizado na figura, o recipiente A, aqui o recipiente A é um balde, tá? O recipiente A é mantido sempre cheio de água. Isso garante que a quantidade de água que entra no recipiente cilíndrico B através do cano C, ó, então a quantidade de água que entra nesse recipiente através desse cano cilíndrico C no recipiente B
Cadê? No recipiente B, através do cano C, em cada segundo, seja sempre a mesma. Então, no recipiente B, inicialmente vazio, o nível da água vai subindo e sua altura pode ser lida em uma régua cujo zero coincide com o fundo. Então, tem uma régua aqui onde o zero dessa régua, a origem do espaço, coincide com o fundo do balde. É o que ele está dizendo. Aí ele menciona o seguinte, ó, coincide com o fundo do balde. Sabe-se que a altura B é de 30 centímetros e que ele fica completamente cheio em 60 minutos. Então, para a água encher completamente esse recipiente, que tem um espaço aqui, ó, tem um espaço aqui de 30 centímetros, vai levar quanto tempo, professor, para a água percorrer esse espaço aqui? Vai levar um tempo de quanto, hein? De 60 minutos, de 1 hora, né? Então, 60 minutos aqui. Inclusive, pessoal, a gente já pode, então, até calcular a velocidade com que a água vai subindo, né? A velocidade com que a água sobe, já que ele disse que a quantidade de água que desce por esse cano, ela é constante, então a água ela vai subindo com a mesma velocidade, ou seja, a gente pode encarar aqui esse movimento de subida da água como sendo um movimento uniforme. E aí você pode usar a variação do espaço dividido pela variação do tempo, onde a variação do espaço é de 30 centímetros em 60 minutos. 30 dividido por 60 dá 0,5 centímetros por minuto. Então aqui nós temos a velocidade de subida da água. E por que vai ser legal, né? Por que é importante, a gente vai precisar dessa velocidade de subida da água? Veja aqui o item A. O sistema descrito pode funcionar como cronômetro. Suponha que um juiz de futebol resolva usá-lo para cronometrar uma partida. Então, em T igual a 0, ou seja, no início do jogo, começa a entrar água em B. O primeiro tempo deverá ser encerrado em 45 minutos. Quando o nível da água estiver a que altura? Então, o que é que eu sugiro que você faça? Que você escreva a função horária desse movimento, que é o movimento uniforme. E no caso aqui, a função horária, o espaço inicial é 0, de onde começa aqui, né, a marcar a origem do espaço, aqui a régua que coincide com o fundo do recipiente. E a velocidade nós encontramos que é de 0,5 centímetros por minuto. Então, 0,5 tem, em outras palavras, a função horária é 0,5 vezes o tempo. Então, para um tempo de 45 minutos, a água vai ter subido qual nível? É só você substituir esse tempo na função horária. Vai ficar o espaço igual a 0,5 vezes 45 minutos. Eu até vou colocar as unidades para você ver como se encaixa bem direitinho. 0,5 centímetros por minuto, que é a velocidade, vezes 45 minutos. Você vai poder cancelar os minutos, que é a unidade de medida de tempo, e vai sobrar só a unidade de espaço em centímetros. Portanto, quanto é que é aí? 0,45 vezes 0,5 vezes 45 dá 22,5. 22,5 centímetros. Ou seja, ao fim do primeiro tempo, depois de 45 minutos, a água vai subir a um nível de 22,5 centímetros. Isso daqui é o item A, tá certo? Esqueci de colocar. Agora vamos responder ao item B. A quantos minutos do primeiro tempo foi marcado o primeiro gol, sabendo-se que nesse momento a altura do nível da água era de 10 centímetros. Então agora, no lugar de substituir o tempo, nós vamos substituir o espaço.
Então, basta utilizar de novo aqui, ó, a função horária, não é espaço igual a 0,5 vezes o tempo. Então, depois que tiver passado aí 10, aliás, quando o nível da água, né, na verdade, tiver subido 10 centímetros, quanto é que vai ser, em quanto tempo isso vai ter acontecido? Então, fica 10 igual a 0,5t. Pega o 0,5 que está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 10 dividido por 0,5 igual ao tempo. Ou seja, quanto é que dá isso daqui? Vai dar um tempo de 20 minutos. Lembrando que esse 10 aqui, que é o espaço, está em centímetros, e que esse 0,5 é a velocidade em centímetros por minuto. Você vai cancelar centímetro com centímetro e vai sobrar minutos. Ou seja, quando a água do balde tiver subido aí 10 centímetros, significa que já vão ter se passado 20 minutos do primeiro tempo. Respondido, então, aí o exercício de número 11, itens A e B. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui, ó, na folha onde não é o rascunho. Nós já terminamos aqui o 9, o 10, o 11 e o exercício de número 12. Deixa eu sair aqui da frente de vocês. O exercício de número 12 é um exercício resolvido, tá? Também falando sobre a função horária do espaço. Recomendo que vocês leiam, até porque ele vai dar a função horária do espaço de duas partículas, a partícula A e a partícula B. Aí ele pergunta nas alternativas a distância que separa as partículas no instante 10 segundos, o instante em que essas partículas se encontram e a posição em que se dá o encontro. Então, você utilizando aqui, ó, você tem duas funções horárias do espaço para dois objetos diferentes que estão se movendo. Então, ele faz essas perguntas, eu recomendo que você veja bem direitinho a resolução, tem uma nota explicativa aqui, tem os desenhos, para que você possa entender aí esses conceitos. Vamos agora para o exercício 13. Vamos lá, continuando o exercício 13, aqui nós temos o seguinte: a figura a seguir mostra dois móveis pontuais A e B em movimento uniforme, com velocidades escalares de módulo respectivamente 11 metros por segundo e 4 metros por segundo. A situação representada na figura corresponde ao instante de tempo t0 igual a 0 segundos. Ou seja, no início do movimento, na origem dos tempos, nós temos que esses dois móveis estão ocupando posições iniciais. Móvel A 20 metros e o móvel B 90 metros. Então ele pede para determinar item A, as funções horárias do espaço para os movimentos de A e B. Então vamos aqui para o nosso item, tá aqui em forma de seta, então vamos lá, item A. Lembrando, a função horária, você precisa conhecer apenas dois valores, o valor do espaço inicial e o valor da velocidade. Velocidade nós já temos, né? O móvel A é 11 metros por segundo e o móvel B é 4 metros por segundo. Então vamos lá, a função horária de A, o espaço final de A vai ser o espaço inicial, que vai ser 20, mais, veja que os dois objetos estão se movendo no mesmo sentido da trajetória, então velocidade positiva. Então, mais 11 vezes o tempo. Essa é a função horária para o móvel A. A função horária para o móvel B, espaço final de B, vai ser igual a 90, que é o espaço inicial, mais 4 vezes o tempo. Pronto, perfeito. Essa é a resposta do item A. Vamos então para o item B. O instante em que A e B se encontram. Isso vai acontecer quando o espaço de A for igual ao espaço de B. E aí é só você substituir. Substitua aqui, quem é a função horária de A? É 20 mais 11 vezes o tempo, que tem que ser igual. Quem é a função horária de B? É 90 mais 4 vezes o tempo. Então, junte aqui, do lado esquerdo, só os termos que tem o tempo, do lado direito, só os números. Então, desse lado vai ficar
11t, que já está aqui. O 4t vem negativo, menos 4t. Do lado de cá, 90 menos 20. 11t menos 4t vai dar 7 vezes o tempo, igual 90 menos 20 vai dar 70. Passando o 7 dividindo, 70 dividido por 7 vai dar exatamente igual a 10 segundos. Então, o tempo em que o móvel A vai alcançar o móvel B, que eles vão se encontrar no mesmo ponto da trajetória, é depois de 10 segundos. Resolvido aí o item B. Item C agora. Os espaços de A e de B no instante do encontro. Então, no instante de encontro, o que é que você faz? Escolhe uma das funções, ou a função horária do espaço de A ou de B, e você vai substituir o tempo de encontro que nós já encontramos aí, que nós já temos, de 10 segundos. Aí você vai descobrir em que espaço, qual vai ser o espaço em que ambos vão se encontrar. Você pode substituir em qualquer uma das duas, que vai dar aí o mesmo valor. Vamos substituir na mais facilzinha, que é aqui a de B. Então, item C aqui, nós vamos pegar a função horária do móvel B, tá? E vamos colocar lá, substituir o tempo. Então, 90 mais 4 vezes. O tempo de encontro é em 10 segundos. Então, 4 vezes 10 vai dar 40. E 40 mais 90 vai dar 130 metros. Então, eles se encontram depois de 10 segundos. E eles vão se encontrar no espaço da trajetória de 130 metros. Então, pessoal, resolvido aqui o exercício 13. Facinho, né? Bem tranquilo, mas um bom exercício aí para treinar o conceito de função horária do espaço. Agora nós vamos aqui para o exercício 14, que diz assim, ó: a figura a seguir mostra as posições de dois automóveis, 1 e 2, na data, ou seja, no tempo inicial igual a 0 segundos. Então, a posição inicial do móvel do carro A é de 50 km e a posição inicial do carro B é de 200 km. Note que eles não estão aqui se movendo no mesmo sentido, né? O móvel A está no sentido da direita e o móvel B está no sentido da esquerda. Eles estão indo um de encontro ao outro. Aí ele diz o seguinte: nesse instante de tempo igual a 0, as velocidades escalares de 1 e de 2 têm módulos respectivamente iguais a 60 km por hora e a 90 km por hora. Então, o carro 1 está a 60 km por hora, o carro 2 está a 90 km por hora. Supondo que os dois veículos mantenham suas velocidades escalares constantes, determine. Item A: o instante em que eles se cruzam. Para que a gente possa determinar o instante de tempo em que eles vão se cruzar, a gente vai escrever a função horária do móvel 1 e a função horária do móvel 2, beleza? Não sei se vocês prestaram atenção, mas nesse exercício, ele não determinou qual é o sentido em que a trajetória está orientada. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que quando tivéssemos exercícios que não dissesse, que não especificasse qual é o sentido da trajetória, a gente mesmo vai adotar. Então, nós vamos adotar o sentido da direita como sendo o sentido positivo da trajetória. Logo, o carro 1 vai ter velocidade positiva, o carro 2 vai ter velocidade negativa. Alguém deve estar pensando assim: professor, e se eu adotasse o sentido contrário? Pessoal, ia dar o mesmo resultado. Ia dar o mesmo resultado. As funções horárias, né, vão trocar, porque uma vai ficar, né, vai trocar os sinais das velocidades, mas no fim dá o mesmo resultado. Mas vamos lá. Item A, vamos escrever aqui a função horária do carro 1. Nós precisamos conhecer apenas a posição inicial, que é 50 km, certo? Mais a velocidade do carro 1 vai ser positiva, mais a velocidade. A velocidade do carro 1 é 60 km por hora, então 60 vezes o tempo. E a função horária do carro 2, nós vamos ter aqui a posição inicial dele, que é de 200,
menos 90, que é a velocidade, vezes o tempo. E nós sabemos que o instante em que eles se cruzam é o instante em que o espaço 1 coincide, então, com o espaço 2. Então, você vai colocar aqui desse lado a função horária do espaço do carro 1, 50 mais 60t. E desse lado, a função horária do carro 2, que é 200 menos 90t. Bota do lado esquerdo todos os termos que tem o tempo. Então, desse lado vai ficar 60t mais, quando o 90 vier para esse lado, ele vem positivo, mais 90t igual a 200 menos 50. É isso, 50 vai negativo. Então, 60 mais 90 vai dar 150 vezes o tempo. 200 menos 50 dá 150. E 150 dividido por 150 dá 1. 1 segundo não, desculpe. As unidades estão em quilômetros por hora, né? Então, 1 hora. Ou seja, o tempo de encontro desses dois carros é depois de 1 hora que eles partem das suas posições iniciais. Esse é o tempo de encontro. Vamos então aqui para o item B. Ele vai pedir a posição em que ocorrerá o cruzamento. É exatamente, pessoal, o contrário. Nós já temos o tempo de encontro e para saber a posição, o espaço em que eles vão se cruzar, basta você pegar qualquer uma das duas funções horárias do espaço e substituir esse tempo de 1 hora. Então, vamos pegar a mais fácil, que é 50 mais 60t. Então, vamos pegar aqui, ó, espaço 1, não é 50 mais 60 vezes o tempo, só substituir o tempo que leva para ele se encontrar, que é 60 vezes 1 hora. 60 vezes 1, 60, então você vai ter 50 mais 60, 110 quilômetros. Ou seja, eles vão encontrar no quilômetro 150. Eles vão se... Aliás, 110. Eles vão se encontrar no quilômetro... Oxe, eu tô na frente, ó. Misericórdia, pronto. Na frente, tava na frente de vocês, desculpa, pessoal. Então, eles vão se encontrar no quilômetro 110. Então, resolvido aqui, ó. Resolvido aqui o exercício de número 14. 14, beleza? Cuida, pessoal. Vamos aí para o exercício 15, que diz o seguinte, olha. Às 8 horas da manhã, uma motocicleta está passando pelo quilômetro 10 de uma rodovia a 120 km por hora e um automóvel está passando pelo quilômetro 60 da mesma rodovia a 80 km por hora. Sabendo que os dois veículos viajam no mesmo sentido e supondo que suas velocidades escalares sejam constantes, determine o horário em que a moto irá alcançar o automóvel. Eu até já copiei aqui um esquema e queria colocar aqui para vocês, que vai facilitar o nosso entendimento a respeito desse exercício. Então, olha aqui comigo, ó, presta atenção. Aqui deixa eu só diminuir um pouquinho para que vocês consigam visualizar. Aí está, agora eu acho que vocês conseguem visualizar direitinho, ó. Lá em cima tá um pouquinho pequeno, vou dar um zoom, tá? Vou dar um zoom aqui. Peraí, vou dar um zoom aqui para que vocês consigam visualizar. Agora sim, ó. Aqui em cima de mim, você vai ver a motocicleta, tá passando pelo quilômetro 10 a uma velocidade VM, velocidade da motocicleta, igual a 120 km por hora. Isso às 8 horas da manhã. Nesse mesmo momento, nesse mesmo instante de tempo, eu tenho um carro que está no quilômetro 60, que está viajando com a velocidade menor, de 80 km por hora, velocidade do automóvel, às 8 horas. Beleza, observe que a motocicleta está mais rápido do que o carro e em algum momento posterior ela vai encontrar o carro, ela vai alcançar o carro. Outra coisa que é muito, muito importante você perceber para resolver essa questão é o seguinte: a velocidade da motocicleta de 120 km por hora é a velocidade da motocicleta em relação a um referencial que está no chão, que está na estrada, fixo na estrada.
Então a motocicleta está, né, a uma velocidade de 120 km por hora em relação à estrada. O carro está a uma velocidade de 80 km por hora em relação à estrada. Agora, a motocicleta está com que velocidade? Está se aproximando do carro, né, em relação ao carro, com que velocidade? Se o referencial, no lugar de ser a estrada, for o carro, a velocidade da motocicleta em relação ao carro é quanto? É exatamente, pessoal, a diferença de 120 e 80. Então, a gente diz que a velocidade da motocicleta em relação ao carro é uma velocidade, ó, vou colocar VM, que é a velocidade da motocicleta, linha, significa que é de acordo com o referencial do carro, então ela está se aproximando do carro com a velocidade de 40 km por hora, que é a diferença entre 120 km, a velocidade da motocicleta, e 80 km por hora, a velocidade do carro. Então, a moto está se aproximando do carro com uma velocidade de 40 km por hora. E é essa velocidade que nós temos que utilizar para descobrir o que a questão quer, que é o tempo em que a motocicleta vai encontrar, quanto tempo vai levar para a motocicleta encontrar, alcançar o carro. Aí fica simples, basta a gente utilizar, né, que a velocidade da motocicleta em relação ao carro é exatamente igual à variação do espaço entre a moto e o carro, que é 50, né, 60 menos 10, 50, sobre a variação do tempo, que é o tempo aqui que nós queremos encontrar, né? Nós queremos encontrar quanto tempo vai demorar para a moto alcançar o carro. Então faça o seguinte, ó, pegue o tempo, leve para cá e a velocidade da motocicleta em relação ao carro traga dividindo. Então vai ficar aqui o tempo de encontro será a variação do espaço dividido pela velocidade da motocicleta em relação ao carro. Quanto é que é essa variação do espaço? É de 60 menos 10, dividido aqui, ó, o traço feio, meu Deus, dividido pela velocidade da moto em relação ao carro, que é de 40, 60 km menos 10 km dividido por 40. Então, isso daqui vai dar igual a 50 dividido por 40, ou seja, nós vamos ter que o tempo de encontro é 5 sobre 4 horas. E aí a gente diz assim, ah, professor, mas o que diabo é 5 vezes 4 horas? E outra, veja que a questão está pedindo para que a gente determine, veja bem, ó, está pedindo para a gente determinar o horário em que a moto irá alcançar o carro. Eles começaram aí às 8 horas esse movimento, em que horário vai alcançar o carro? Então eu acho que a maior dificuldade dessa questão para alguns alunos seria o quê? Converter isso daqui em um horário que a gente possa entender, né? E eu vou dizer para vocês, pessoal, na verdade, você pode fazer isso simplesmente transformando esses 5 sobre 4 horas em minutos. Você sabe que uma hora tem 60 minutos, então você pode fazer o quê? Multiplicar isso daqui por 60. E aí você vai estar transformando isso em minutos. Ó, quando você multiplicar por 60, você vai ter o seguinte, 5 vezes 60 vai dar 300, né? Vai dar 300. Então, isso aqui vai ficar 300 dividido por 4. E o resultado aqui vai estar sendo em minutos, que nós multiplicamos por 60, estamos convertendo para minutos. 300 dividido por 4 dá quanto? Diz aí para mim. Dá 75, né? 75 mais 75, 150. É isso mesmo. Isso daqui vai dar 75 minutos. Vem cá, 1 hora não é 60 minutos? Então, esse tempo aqui, na verdade, é de 1 hora, 60 minutos e 15 minutos. Ou seja, vai levar 1 hora e 15 minutos para esta motocicleta alcançar o carro. Então, em que horário? Qual é o horário de encontro? Eles começaram às 8 horas, mais 1 hora e 15 minutos. Logo, deixa eu sair aqui da frente de vocês. Logo, o horário de encontro é às 9 horas e 15 minutos. O horário de encontro dessa motocicleta, né, no horário em que ela vai alcançar o carro,
é às 9 horas e 15 minutos da manhã. Então tá aí resolvido aí o exercício de número... Qual é esse exercício aqui, meu Deus, que nem eu sei mais. É 15, né? Exercício 15. Beleza. Vamos pro exercício 16 logo? Vamos lá. O exercício 16 diz assim, ó. Uma raposa encontra-se a 100 metros de um coelho. Então, a variação do espaço entre a raposa e o coelho, 100 metros. Perseguindo. Sabendo que as velocidades da raposa e do coelho valem respectivamente 72 km por hora e 54 km por hora, então 72 km por hora a raposa, coelho 54 km por hora. Responda, quanto tempo dura essa bem-sucedida perseguição? Ou seja, quanto tempo a raposa consegue alcançar o coelho? Bom, aqui tem um probleminha antes de a gente resolver. Por quê? Porque o espaço está em metros e as velocidades estão em quilômetros por hora. Tome muito cuidado com isso, tá? Tome muito cuidado com isso, porque você precisa deixar logo tudo com a mesma unidade para não dar nenhum problema. Então, a primeira coisa que você deve fazer é pegar aqui a velocidade da raposa, que é de 72 km por hora, e transformar isso daqui para metros por segundo, dividindo isso daqui por 3,6. Então, você vai encontrar aí o valor de 20 metros por segundo. Depois, você vai pegar a velocidade do coelho, que é de 54 km por hora, e vai também dividir por 3,6 para converter em metros por segundo. Essa aula aí já foi dada e você vai encontrar 15 metros por segundo. Beleza. Agora nós já temos as velocidades com a mesma unidade aí, né, do espaço, correspondendo à unidade do espaço. E agora o que é que a gente vai precisar? Vai precisar descobrir qual é a velocidade da raposa em relação ao coelho. Porque essas velocidades que foram dadas aí é a velocidade da raposa em relação ao chão e a velocidade do coelho em relação ao chão. Mas a raposa está se aproximando do coelho com que velocidade? A velocidade da raposa em relação ao coelho é a diferença, né? Diferença de 20 metros por segundo para 15 metros por segundo. Ou seja, você vai ter que a velocidade da raposa em relação ao coelho, então vou botar a linha para diferenciar aqui da velocidade da raposa em relação ao chão, é igual a 5 metros por segundo. Ela está se aproximando, ó, que ela está a 20 metros por segundo, a raposa a 15, então ela está se aproximando a 5 metros por segundo do coelho. Beleza? E é essa velocidade que a gente tem que utilizar, muito parecido com o exercício anterior, certo? Então, a gente vai simplesmente usar a expressão velocidade da raposa em relação ao coelho igual à variação do espaço, que é 100, dividido pelo tempo, que é o tempo de encontro. Mais uma vez, nós queremos encontrar o tempo em que a raposa encontra o coelho. Então, vai ficar a variação do espaço dividido pela velocidade da raposa em relação ao coelho. Então, o espaço entre eles é de 100 metros e a velocidade da raposa em relação ao coelho é de 5 metros por segundo. Cancela aqui, ó, as unidades de espaço. E 100 dividido por 5 vai dar quanto? 100 dividido por 5 aí, que nem eu sei mais quanto é, vai dar igual a 20 segundos. Então, nós temos aí o tempo que leva, né, para a raposa encontrar aqui o coelho. Opa, velocidade não. Tempo de encontro é igual a 20 segundos. Bem fácil, né? Resolvido aí o exercício 16. Vamos lá, galera. O exercício 17 é um exercício resolvido e é um exercício bem legal, porque ele vai tratar do movimento uniforme, só que agora o trem aqui que vai estar se movimentando,
o comprimento do trem, ele precisa ser considerado na questão, já que nesse caso o trem ele vai ser considerado um corpo extenso, então o comprimento dele é relevante, o comprimento do trem vai ser importante na questão, faz diferença. E aí é bem interessante que ele dá a comprimento desse trem, né? O tempo que um trem... o comprimento, 250 metros, a velocidade do trem, 72 km por hora, e ele quer saber quanto tempo, né, ele vai demorar para atravessar completamente uma ponte de 150 metros de extensão. Então, é muito interessante você ler o comentário aí da resolução desse exercício 17. Por quê? Porque ele vai te ajudar e vai nos ajudar a resolver aqui os exercícios 18 e 19. Eu já peguei esses dois exercícios e trouxe eles aqui para o rascunho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, rascunho aqui, só que eu vou para o outro lado. Pronto, aqui o rascunho para a gente poder ter espaço para resolver os dois últimos exercícios dessa aula, né, que são os primeiros 19 exercícios aí do tópico 2, nível 1, esses exercícios. Vamos lá! Exercício 18. Um trem de 200 metros de comprimento move-se com velocidade escalar constante de 72 km por hora. Então, velocidade aqui 72 km por hora. E é constante, então realmente é um movimento uniforme. Calcule o tempo decorrido para esse trem passar completamente por uma pessoa parada à beira da ferrovia. Pessoal, nós não vamos considerar a pessoa como um corpo extenso, porque a pessoa em relação ao trem é nada. Então, nesse caso, a pessoa será considerada como uma partícula, um corpo, apenas um ponto material. Então, aí, o espaço que esse trem vai percorrer para passar completamente por essa pessoa é o comprimento do próprio trem, que no caso é de 200 metros. E a velocidade do trem é 72 km por hora. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aí é pegar essa velocidade que está em quilômetros por hora e transformar logo ela para metros por segundo. Então, essa velocidade aqui de 72 km por hora, a gente precisa deixar com a mesma unidade do espaço, né? Então, você vai fazer o que? Dividir por 3,6 e vai obter quanto? 72 km por hora, você vai obter 20 metros por segundo. Então, você vai ter aqui 20 metros por segundo. Agora, basta fazer o seguinte, no item A, nós queremos encontrar o tempo, não é isso? Tempo, é isso? Tempo para o trem passar por essa pessoa parada à beira da ferrovia. Então, vamos logo aqui, ó. Nós sabemos que velocidade é variação do espaço sobre a variação do tempo. Pega o tempo, passa para lá multiplicando, velocidade traz para cá dividindo. Então, o tempo será igual ao espaço dividido pela velocidade. Tranquilo? Espaço dividido pela velocidade. Então, quanto é que nós vamos ter aí de tempo? Nós vamos ter o espaço de 200 metros e a velocidade de 20 metros por segundo. Cancela aqui as unidades de espaço, fica só com segundos. E, portanto, você vai ter aí, ó, 200 dividido por 20, né? Ou é a mesma coisa de 20 dividido por 2, ou seja, 10 segundos. Então, vai demorar aí 10 segundos para o trem passar completamente por essa pessoa. Vamos aqui para o item B. Por um túnel de 100 metros de extensão. Então, quanto tempo esse trem vai levar para passar por um túnel de 100 metros de extensão? É muito simples. A mesma coisa que a gente fez no item A, só que a diferença é que você vai ter... Deixa eu só subir um pouquinho, ó. A diferença é que o espaço vai ser o espaço do comprimento do trem, 20 metros, mais o comprimento do túnel, que é de 100 metros. Dividido aqui por quanto? Dividido pela velocidade do trem, que é 20 metros por segundo. Isso daí vai dar igual a quanto, professor? Vai dar igual a 300 metros dividido
por 20 metros por segundo. Cancela aí as unidades de espaço e você vai ter que o trem vai levar quanto? 300 dividido por 2, 15. Vai levar aí 15 segundos para passar completamente por esse túnel. Então, está resolvido aí o exercício 18. Para passar pela pessoa vai levar 10 segundos, para passar pelo túnel de 100 metros de extensão vai levar 15 segundos. Agora vamos para o exercício 19 e último dessa aula. Eita, vamos lá. O maquinista de um trem de 400 metros de comprimento, mede o tempo para o trem atravessar completamente um túnel, obtendo então 15 segundos. O maquinista sabe também que o trem se manteve em movimento uniforme a 40 metros por segundo. Qual o comprimento do túnel? Pessoal, vamos lá. A expressão é a mesma. A velocidade do trem vai ser igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. No caso aqui da variação do espaço, nós vamos ter o seguinte, velocidade, a variação do espaço vai ser o comprimento do trem, que é 400 metros, tá? Então, deixa eu tirar aqui, vou colocar já os números, já vou substituindo logo. A velocidade do trem é quanto? É 40 metros por segundo. A variação do espaço vai ser quanto? Ele vai ter que percorrer o espaço que corresponde ao comprimento do próprio trem, que é de 400 metros, mais o comprimento do túnel, que nós não sabemos quanto é, então vou chamar de x, dividido pelo tempo que leva para passar por esse túnel, que é de 15 segundos. Então é fácil, ó. Pegue o 15 aqui e leve multiplicando o 40. Então você vai ter aí 40 vezes 15, 40 vezes 15, 40 vezes 15, que dá 600. Então vamos colocar aqui, ó. Vai ficar aqui, ó, 600 igual a 400 mais x. Pega o 400 que está aqui positivo, leva para lá, subtraindo. Então, x vai ser igual a 600 metros, né? Menos 400 metros, que é o comprimento do trem. E, portanto, o comprimento do túnel é de 200 metros. Bem simples aí, bem tranquilo. Está respondido aqui, cadê? O comprimento do túnel. E está finalizada aqui essa aula, que foi uma aula onde a gente respondeu todos os exercícios, né, os primeiros 19 exercícios de nível 1 desse tópico 2 de movimento uniforme. Com certeza isso vai te ajudar e muito a praticar os conceitos de movimento uniforme, principalmente de função horária desse movimento, que é muito utilizado em várias questões, como você viu aí de vestibulares. E vamos aí para os exercícios de nível 2, um pouco mais complexos, beleza? Forte abraço, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, ajude a causa desse projeto de divulgar a física, de ajudar o maior número de alunos possível de forma gratuita, com um conteúdo de qualidade. Deixa o teu like, compartilha com os teus colegas, isso vai me ajudar muito. Um forte abraço e até a próxima, vamos lá!